Muito bem, meus amigos e minhas amigas, telespectadores da Band Capanema, Canal 13, a TV Amazônia. Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conversando com Manolo Alves de hoje. Hoje, conversando com Frei Rodrigo, pároco da Igreja do Perpétuo Socorro em Capanema. Esse programa tem o apoio dos amigos João Pedrosa, do Hospital e Maternidade Dr. João Pedrosa, na João Paulo II, ao lado da Emater em Capanema, Rubens Mufarrege, do Laboratório Beneficente Belém, Marjan Filho, de MR Refrigeração e Eletro, Cláudio Honor Moreira, de Educar Veículos de Capanema, Raimundo Loureiro, da Panificadora Eldorado, a sacola quente da cidade, também ali na João Paulo II, e o Bispo Milani, reitor da Faculdade Pan-Americana, a maior e mais moderna instituição de ensino privado do Nordeste do Pará, e também da Grafimil, a impressão nas cores do Brasil, do nosso amigo Lucas. Mas, meu querido amigo Frei Rodrigo, a Casa do Pão é um outro grande projeto social que a igreja mantém. Como é que funciona? Como é que está a Casa do Pão, Frei? Nós diríamos que hoje a Casa do Pão é aquilo que eu dizia, existem projetos que ele tem seu auge e depois tem o seu momento. A gente precisa admitir isso e administrar. Hoje o projeto A Casa do Pão, aqui na cidade, ela está passando por uns problemas bastante graves. Eu estou vendo como é que concilia, até porque os dois projetos ficam perto. Primeiro eu estou pensando nesse do abrigo dos idosos, depois eu vou passar para isso aí. Lembrar que esse Pão do Santo Antônio é um projeto, não só de Capanema, mas é um projeto amplo. Como, vamos dizer assim, eu estive alguns anos à frente de todos os capuchinhos do Maranhão, do Pará e do Amapá, eu conheço muito bem esse projeto. Então nós temos em São Luís, nós temos em Macapá, nós temos em Belém, nas grandes cidades nós sempre temos esse projeto. E São Luís está funcionando, aqui nós temos esse problema, então eu preciso fazer uma avaliação melhor. Funciona, Frei Rodrigo? O Pão de Santo Antônio é o seguinte, meu amigo, existe aquele negócio que o pessoal diz assim, os frades dão assistencialismo. Meu amigo, quem quer comer, quem precisa de comer, quem está com fome, precisa de comida. O cara chega lá, você vê lá em Belém, nós temos o Pão de Santo Antônio, nós alimentamos normalmente 200 pessoas, todo dia nós damos alimento. E aí o pessoal critica, nós somos filhos de São Francisco, a nossa preocupação é isso aqui. É claro que os projetos sociais nós também fazemos, mas se a pessoa está com fome, ele precisa de comida. E nós, lá em São Luís, bem no centro de São Luís, a pessoa que não tem onde comer, vai lá, nós damos a comida. Esse é o projeto. Porém, aqui precisa ser repensado. Eu acho que nós diríamos assim, de maneira geral, ele está meio parado. Muito bem. E muitas igrejas, precisa-se de mais igrejas. Quanto mais igrejas forem abertas, melhor. Não é? E existe também a necessidade de líderes para comandar essas igrejas, na pessoa dos padres. Existe dificuldade para a formação de novos padres, Frei Rodrigo? O desafio hoje do sacerdócio é muito grande. É uma sociedade materialista, uma sociedade capitalista, uma sociedade que pensa no bem-estar, no lucro. Ser sacerdote é consagrar a sua vida a outro, e isso não é uma tarefa fácil. Daí a escassez do sacerdote. Mas eu acho que a grande questão hoje é a igreja descobrir esse caminho de valorização do próprio leigo. Se nós temos o número de sacerdotes são poucos, mas nós temos o leigo que pode atuar. Tem uma história interessante, porque o bispo de Castanhal, falando com o Papa Francisco, dizendo para ele que aqui nós tínhamos poucos sacerdotes, ele olhou para o bispo e falou assim, você tem pouco padre, mas você tem leigo. A igreja não vai para frente, não é só na custa do padre, não, vai para frente à custa dos leigos. E aí eu posso dizer que eu me orgulho do trabalho que está sendo feito na cidade de Capanema. A valorização que nós temos do diáconos, eu passei e passo muito tempo com a formação de novas lideranças das comunidades, lideranças de ministros da palavra. Hoje, por exemplo, agora na Semana Santa, nós vamos ter celebrações em todas as comunidades. Como? Nós só somos 3 na cidade. Como? Mas a partir desses ministérios que nós estamos instituindo dentro da cidade, eu acho que está fazendo uma diferença no meio católico. E o que é que a igreja tem preparada para a Semana Santa desse ano? Olha, esse ano a nossa preocupação é fazer com que todas as comunidades tenham assistência. Eu fico pensando, como somos só 3 sacerdotes, 4 sacerdotes, como nós podemos dar assistência a todas essas comunidades? Você lembrar que aqui na cidade nós temos 23 capelas. Ou seja, 23 comunidades. Como posso eu dar assistência? O que faz a diferença... Só na cidade? Só na cidade. O que faz a diferença é essa valorização dos leigos. E valorizando o leigo, dando assistência melhor a essas comunidades, você tem uma melhor participação. Veja que os anos anteriores você tem uma celebração na matriz. A periferia ficava vazia.
Esse ano não. Com essa nova organização, a igreja matriz está lotada, mas nós temos celebrações em todas as capelas. Nas 23 capelas. Como posso fazer? Valorizando o leigo. E aí eu digo assim, quarta-feira de cinza foi o dia que eu tive mais fiéis na igreja. Na matriz também, mas veja que eu tive celebração nas 23 comunidades e todas as 23 comunidades estavam lotadas. Isso está fazendo uma diferença enorme. E é exatamente aquilo que nós vamos fazer agora na Semana Santa. O leigo, então, tem mostrado capacidade para Tem mostrado, o que está faltando na Igreja Católica é exatamente esse passo. Uma outra coisa que eu queria frisar, que é esse projeto que faz a diferença, eu disse para você, não estou interessado em construir mais igrejas, assim vamos dizer assim, de imediato. O que eu estou interessado é em construir comunidades e igrejas de pessoas. E aí o meu desafio agora é construir novas comunidades. O meu sonho seria no ano de 2014, veja, nós temos 23 capelas, eu quero eu quero formar 20 comunidades. O que significa isso, esse projeto? É que tem a capela, mas a periferia que não tem a capela, a Igreja Católica não chega lá. Então eu quero fazer comunidade lá naquela periferia, lá onde não tem ninguém. Eu quero que os próprios leigos vão lá e fundem a comunidade. Não eu, mas que eles possam formar a comunidade. E aí, por exemplo, nesse final de semana, nesse sábado agora 22, eu estarei lá na Almir Gabriel. Veja, tem uma capela aqui na pista, mas o bairro todinho não tem a presença da Igreja Católica. Amanhã, sábado, dia 22, eu estarei lá a partir das 5 horas da tarde, com uma celebração no meio da rua, mandando os leigos visitar todas as casas e declarando oficialmente uma nova comunidade. E assim, cada mês eu estou fundando novas comunidades. Eu acho que aqui é que está fazendo a diferença da igreja na cidade de Capanema. Graças a Deus. Agora, outra coisa, Frei Rodrigo, um assunto que hoje virou moda e a gente não poderia deixar, de perguntar a sua opinião a respeito. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, desculpe. Eu já falei, virou moda hoje no mundo inteiro. E o senhor, o que é que pensa a respeito desse assunto? Perguntaram ao Papa no avião no retorno dele do Brasil a Roma. E o Papa foi muito inteligente e eu falei o seguinte, cada um tem suas preferências, né? Mas quem sou eu para julgar? Veja, meus caríssimos, quem sou eu para julgar? Eu respeito todas as pessoas. Eu respeito tanto na dimensão religiosa como em outros aspectos. Todas as pessoas precisam ser respeitadas. Respeitar, Manolo, não significa concordar. Então eu não vou criar briga com A ou com B, com coisa. Agora, eu respeito você. Agora, concordar eu não posso concordar. Agora, se você quiser seguir seu caminho, você tem o meu respeito, mas não tem a minha aceitação. E é interessante isso aqui, porque diz assim, o casamento. Sim, você pode fazer o casamento, o que temos nós com a igreja? Na nossa igreja, nós não fazemos. Agora o governo está aí, eu discordo, mas se o governo quer fazer, quem sou eu para julgar? Nem julgar o governo e nem julgar as pessoas. Eu respeito as pessoas, mas não concordo. Nem casam na igreja. E nem caso na igreja. Certo. Porque essa é o meu princípio. Assim como eu lhe respeito, você precisa me respeitar. Assim como eu respeito as suas opções, você tem que respeitar também o caminho que a igreja está fazendo e a sua doutrina. Muito bem. Agora, Frei Rodrigo, um assunto também que muita gente até entende que na Igreja Católica não existe, a questão do dízimo. É uma recomendação bíblica, uma recomendação divina, mas no âmbito da Igreja Católica, por exemplo, os membros, os fiéis, eles assumem isso como um compromisso com Deus ou um compromisso simplesmente com a igreja, do tipo, a igreja está bonita, hoje não, esse mês não, para o mês que vem, como é que funciona? A igreja Católica, ela caminhou muito em relação ao dízimo. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui trabalhar numa paróquia, e a paróquia, o que entrava, não dava nem para sustentar. E nós vamos lembrar que a própria cidade de Capanema, no tempo do Frei Hermos, aquilo que entrava dos fiéis, não dava nem para manter, então vinha dinheiro de fora. Hoje nós tivemos um crescimento muito grande. Hoje as nossas comunidades, quase todas, elas conseguem manter os projetos e conseguem manter o seu sacerdote. Então o dízimo está entrando. Agora, a linha, como é que nós fazemos essa impostação do dízimo? Ele é bíblico, você precisa contribuir com a sua comunidade. Agora, nós precisamos tomar a consciência de não sermos pilantras para usar as boas intenções. Eu digo para as pessoas, olha, você precisa contribuir com sua comunidade, você precisa assumir a sua comunidade. Agora, eu não sou cara de pau para chegar lá e fazer tipo um negócio, propor para as pessoas fazerem negócio com dízimo, dizendo se você vai dar 100, você vai receber 1000. Isso é pilantragem. Então, o que eu prego é que cada um
Ajude a sua comunidade e você vai ser abençoado. Agora, Deus me livre, eu não quero me apresentar diante de Deus dizendo, enganando os fiéis, tirando muitas vezes a próprio pão da boca dos filhos para dizer, enganar, dizendo se você vai dar o dinheiro, você vai receber não sei quanto. Isso é pilantragem. Com certeza. Agora, eu agradeço a Igreja Católica e aqueles que contribuem, mas é bom ter consciência. Você contribui para a manutenção da sua comunidade, você é responsável pela sua comunidade. E é bíblico, e Deus vai te abençoar. Mas eu não fico aqui prometendo mundos e fundos a você. Pois é, e o dízimo, as ofertas, são questão de fé, né? Questão de fé, de manutenção da sua comunidade. Exatamente. É fé, e é bíblico. Muito bem. Então nós já estamos no fim do programa Conversando com Manolo Alves, hoje conversando com o Frei Rodrigo, que é pároco da Igreja do Perpétuo Socorro em Capanema. Frei Rodrigo, mais alguma coisa que nós, por acaso, esquecemos de abordar e que você acha interessante para esse momento? Não. A minha saudação a você, Manolo. Faço voto e Deus abençoe o seu programa e que esse meio de comunicação possa chegar em tantas pessoas e que possa contribuir para o crescimento da cidade e contribuir também com o crescimento da nossa gente. Nenhum meio ele pode ser usado por interesses pessoais para defender ideologias, mas ele deve trabalhar para o bem comum e ajudar as pessoas a crescer. Então faço votos que seu programa, que Deus abençoe e que seu programa dê a contribuição para o crescimento da nossa cidade, da cidade de Capanema e do povo de Capanema. E que Deus seja louvado e Deus vos abençoe. Amém. Então, nós chegamos ao final de mais um programa Conversando com Manolo Alves. Hoje, na verdade, o Manolo conversando com o Frei Rodrigo. E agradecemos aos nossos apoiadores publicitários, Hospital e Maternidade Dr. João Pedrosa, MR Refrigeração e Eletro, Rubens Mufarrege do Laboratório Beneficente Belém, a Ducar Veículos de Capanema, Panificadora Eldorado, a Faculdade Pan-Americana e a Graf Mil. Muito obrigado a vocês todos, obrigado ao meu querido Danilo, que está aqui nas câmeras, no estúdio com a gente, e o Raimundo também lá na produção. Um abraço a todos vocês, meu querido Frei Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Até logo.